E aí, hein? Anistia ou impeachment? Deveremos ter impeachment ou não? Com certeza, o debate da anistia não existe debate. Tem que ter a anistia. Tem que ter a anistia para os presos, os presos além do 8 de janeiro, porque muitas pessoas ali estavam de gaiato ali, algumas pessoas estavam ali para, né, sei que muita gente, alguns grupos de pessoas estavam ali pensando no dinheiro para vender ali seus salgados, algo do tipo ali. Aproveitou que tem uma grande multidão e o povo dali iria querer comprar água, né, para permanecer ali na manifestação, e muita gente estava aproveitando esse momento, né? E essas pessoas que não tinha de certo modo não tinha nada a ver ali com aquela manifestação, basicamente foi junto ali dos presos. Isso não faz o menor sentido. Fora também as pessoas que foram lá para badernar, para fazer merda ali, totalmente desnecessário aquilo que eles fizeram. Totalmente desnecessário. Não tem o menor sentido. Necessário são as manifestações que fizeram ali. O que vai ser feito no dia 16/3, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. E também o que já foi feito antes, né? Com Bolsonaro e Silas Malafaia. Eu vou dar minha opinião bem rasa sobre isso. E bom, a anistia tem que ser feita porque é um exagero muito grande uma pessoa ficar 18 anos preso. Uma pessoa que só basicamente badernou ali. Foi lá pichar e tal. É muito tempo. Existe ali um parâmetro, né? Uma pessoa que... É por isso que eu digo uma coisa. Eu acho que na área do julgamento ali, né? Um juiz não pode ser substituído por um robô. Apesar que uma empresa já está fazendo aí para substituir ali juízes por robôs, né? Com inteligência artificial. E eu não acho isso bom, porque normalmente uma pessoa, quando vai julgar, ela tem que julgar com o coração, pensar ali, pô, velho, na moral, o povo ali só tava querendo badernar, um povo patriota, vamos botar aí 6 meses aí, né? Ele vai ver lá como é, não entendo muito bem de nosso julgamento, mas 18 anos preso, aí já é demais, velho. Então tem que ter uma anistia aí, porque isso foi um exagero da justiça, do judiciário, foi um exagero muito grande. E minha opinião é essa, tem que ter anistia sem conversa, tem que ter anistia sim. Senão, né, deveria botar 18 anos preso para quem fez aqueles protestos lá lá em Brasília, né, pelo próprio, se eu não me engano, foi o povo lá de quem invade terra, né, negócio assim. Não sei se até o nome do negócio lá. É o Movimento Sem Terra, não, se eu não me engano, o Movimento Sem Terra, lá que é o MST, fez também esse tipo de coisa há muito tempo atrás, né, a turma do PT, né, fez esse tipo de protesto lá foi lá, fez depravação, quebrou tudo lá e tal. E não tá 18 anos, eu acho, na minha opinião, ninguém lá foi preso. Então, na minha opinião, já é certo, já é certo. Deixaram isso acontecer, mesmo sabendo que isso iria acontecer, deixaram pra realmente ali mostrar, ó, tá vendo? O povo da direita como é. Tá vendo ali que o Bolsonaro fez, ó? Mandou fazer esse tipo de protesto para tentar fazer um golpe. Já é comprovado praticamente que isso aconteceu, né? Eles permitiram que isso acontecesse. Isso é um jogo sujo. Um judiciário que realmente joga na lama o que é julgamento, joga na lama basicamente aí a Constituição brasileira. A Constituição brasileira está sendo suja, está ficando melada de cocô. Alexandre de Moraes está cagando em cima da Constituição, cara. O que ele está fazendo, eu tenho nojo. Eu estou sentindo nojo de ver o que está acontecendo no judiciário. É algo terrível. É um exagero muito grande que ele está fazendo. Fora, né, todos os outros aspectos do judiciário, não só ele, mas também do Flávio Dino ali, que visitou ali a favela. Cara, que coisa vergonhosa, gente. Isso é coisa de vergonha, velho.
Mas tudo bem, vamos para a parte ali. Agora saímos da anistia, vamos para o impeachment. Aí que fica a merda toda. Por quê? Vejam só, o meu tipo de comentário é um comentário bem raso, porque eu o que eu entendo de política, eu não vou falar muito assim. Porque eu sou povo, né? Eu faço parte do povo, eu sou ser humano. Eu vou julgar de acordo com eu penso assim, como povo, aquela pessoa que vai votar ali. Ou seja, é minha opinião. Mas eu acho que na minha visão, eu acho que minha opinião possa ser que seja bem válida. Sobre impeachment é bem mais complicado de se falar, porque é aí que vai ter ali o jogo político extremo, gente. Porque existem dois lados. O lado de ter impeachment agora. Se tiver impeachment agora, fica complicado. Por quê? O lado do PT pode julgar que teve ali depois que isso foi errado. Olha só o que os bolsonaristas estão fazendo. Tem todo aquele jogo político ali de falar que não, olha o que fizeram, isso aí é errado, não sei o que, tudo aquilo ali, para depois usar isso para depois voltar ainda mais forte. Quem sabe, né? Como já aconteceu. Então é bem provável que isso realmente aconteça. E aí a gente fazendo o impeachment agora, mesmo com essa visão, a gente não deixaria mais merda acontecer. Já está em vários portais de notícias, inclusive o Globo, se não me engano, o Estadão já falou sobre isso, que já é certo. Se esse governo continuar no poder em 2027, o Brasil vai quebrar. Vamos ficar aí, se não me engano, até uma década ou até mais que uma década para recuperar todas as merdas que aconteceram nesses últimos aí, 2023, 2024 e um pouquinho de 2025 aí, 2 anos e alguns meses aí de governo desse governo no poder. Se ele continuar até 2026 desse jeito e a gente não parar ele agora com impeachment, em 2027 nós temos uma bomba. O Brasil vai quebrar, sim. E quem vai pagar isso são as pessoas, é o povo que vai pagar isso. E por que isso é totalmente perigoso agora? Porque já aconteceu isso outras vezes, mas por que isso agora é algo extremamente perigoso? Bota hoje em dia na geração Z, o povo nem. Para você ter ideia, já fizeram um cálculo que todo ano o Brasil perde 46 bilhões de reais por causa do povo nem trabalha, nem estuda. O Brasil praticamente perde esse valor porque a geração Z não quer trabalhar, de certo modo falando, é claro, né? É algo estatístico, contra os dados, não contra argumento, contra fato, não há argumento, né? Então a gente vê esse tipo de geração agora e vindo uma bomba econômica dessa, cara, 2027 vai ser algo extremamente difícil a gente permitir que isso continue. Essa roubalheira desenfreada, esse gasto desenfreado, dívidas internas e externas. Cara, isso vai afundar o Brasil na merda logo agora nessa geração. A gente permitir que um pinguço coordene hoje, agora, dessa forma, foi... a gente está pagando... A gente está pagando o que os velhos de antigamente... O povo fala muito... porque antigamente era melhor... Aí eu entendo esse lado realmente de falar que os adultos hoje em dia falam que antigamente era melhor. Mas estes mesmos adultos que não entendem bosta nenhuma de política... Sente saudade do PT como ele era bom antes e botou essa bosta no PT, principalmente o povo do Nordeste, que é onde eu moro. Uma grande eu acho uma merda ficar botando culpa, porque a gente é ser humano e a gente também erra. Mas falar do erro como um fato, a gente tem que falar do erro para tentar melhorar isso aí. Porque senão, 2027, a gente tá lascado com esse governo atual aí, permitindo que ele vá mais. O impeachment serve para impedir esta bosta que está acontecendo. No mundo da economia, claro. E também no socialismo. Nunca se morreu tanto LGBT como nesse atual governo. Nunca se desmatou tanto a Amazônia. Nunca se vendeu tanto áreas da Amazônia
como nesse atual governo, nunca se sofreu, tanto na parte socialmente falando, na sociedade, nunca se sofreu tanto nesse atual governo. Então não é luta apenas na parte econômica, principalmente na parte econômica, mas também na parte socialmente falando. E aí que a gente vê, nós de direita, a gente não quer ver mais esse poder futuramente ocorrendo. E é aí que vem o lado do não impeachment. Se a gente quer algo certinho, saber o que o povo quer escolher e ver que o PT nunca mais volte, é esperar que as eleições aconteçam em 2026 e que o impeachment não aconteça. Esperar que isso seja de forma constitucionalmente falando, não estou dizendo que impeachment não é constitucional. É uma lei, o povo pode ali pedir por impeachment. Sendo que tem todo o lado político, tá entendendo? Se a gente fizer isso de forma certa, sendo que a gente vai aguentar aí toda essa merda até 2026 e ainda aguentar que quando chegar em 2027 a gente tem que aguentar aí também um estouro na economia, né não? A gente, para tentar fazer de forma certa, para tentar eliminar o PT, para tentar eliminar o PT de vez, vendo que em 2026 vai ter as eleições, o resultado é claro, é claro. O máximo que o PT consegue ali, o Lula ou alguém que ele colocar ali, é 30%. No máximo, se ele mudar ali, em vez de botar Lula, botar outra pessoa, pode ser que ele consiga 40%. No máximo, assim. Então, a imagem do PT está manchada. É claro que o PT vai perder. Tá entendendo? Então, é muita coisa para pensar. Fora que se tivesse o impeachment agora, em 2025, a gente sabe que eu tenho a visão de que o Geraldo Alckmin, eu acho que, não sei se vai ser pior, quem entende mais nesse lado político, porque o Geraldo Alckmin eu não vejo como uma boa pessoa para governar. Colocaram logo um vice ali, meu Deus do céu, cara. A gente fica assim, entre escolher o mal ou o mal. Qual é o menos mal aqui? A gente pode tentar esperar 2026 para uma eleição, de certa forma, na lei, de tudo limpo, e ver que o PT ficou na merda com 24%, como já fiz vídeo anteriormente, ou até, logicamente que é bem menos que isso. Vamos esperar ali as eleições para que o PT seja derrubado de vez e que não tenha nenhum tipo de desculpa para que o PT futuramente volte. Tá entendendo? Ou a gente faz impeachment agora, tira essa merda desse governo e impede uma destruição econômica em 2027. Aí que vem o porém. Será que os mesmos caminhos que Lula teve, será que Geraldo Alckmin também vai permanecer do mesmo jeito? Eu vejo isso na visão do Temer. Depois que a Dilma saiu, o Temer fez um bom governo, por incrível que pareça. Isso é dados, não tem como falar contra argumentos. Eita, contra fato, né? Contra fato não argumentos, não. Ele fez um bom governo. Aí depois veio Bolsonaro, também fez um bom governo perante a economia. Economicamente falando, o Temer e depois o Bolsonaro que veio, fez um bom governo economicamente falando. A equipe de Bolsonaro fez um bom governo, um bom trabalho. Tá entendendo? Então, mas a gente não pode esperar muita coisa do Geraldo Alckmin. Porque, tá vendo como é totalmente complicado? É muito complicado decidir dessa forma. Por quê? Geração Z. Eu sei que realmente, pô, querendo ou não, a geração Z tem muitos impasses trabalhistas. Muitos botam desculpa que realmente ali o trabalho é muito chato, muito difícil. Os empresários, porque realmente eu não culpo totalmente a geração Z. A carga trabalhista está extremamente alta, onde a gente tem que trabalhar muito para ganhar pouco, ou para pelo menos ganhar o mínimo ali. A carga trabalhista no Brasil está extremamente pesada. E a gente colocar esse mundo em cima dos cargos da geração Z atualmente, ainda mais pensando que vai ter um estrondo econômico em 2027 e a gente vai demorar décadas, talvez no mínimo uma década, para recuperar tudo isso aí,
para pagar as contas internas e externas, para pagar funcionário público, tem que ter um governo para eliminar gastos, como a Argentina fez, o Javier Milei fez, para cortar os gastos enormes, cortar funcionário público, cortar uma boa parte dos cargos públicos ali dos senadores, cortar gastos extremos, porque senão a gente não vai conseguir pagar. É certo que se eu não tô dizendo que se não tiver impeachment agora, se tiver impeachment agora, não vai impedir isso. Possa ser que releve um pouco, tá entendendo? Porque esse governo não quer parar de gastar. Cara, o Lula já falou que não vai cortar gastos de jeito nenhum. E se por algum acaso acontecer alguma coisa no próximo, né? Eita, nem agora, é no próximo mandato dele, porque ele já sabe que vai ter um estrondo econômico grandíssimo em 2027. E se por acaso realmente acontecer, aí que ele vai pensar em cortar alguns gastos. Tá vendo? Olha o nível olha o nível de doença mental que chega um ser humano. Cara, imagine você na sua casa agora. Você tem três cartões de crédito para pagar, cada um de 3 mil. Você tem dívida com a agiota, ou seja, uma dívida interna e externa na sua casa. E você só ganha aí R$ 1.500 de salário. Como que você vai pagar isso? Cortando gastos. Parar de apostar no tigrinho. Parar de usar computador toda hora. Desligar as luzes para tentar ao máximo economizar, não gastar tanto para conseguir pagar essas dívidas. Mas o cara quer gastar. Ele vê isso. Mano, a gente tá falando de trilhões de reais. Trilhões de reais de rombo de empresas pedindo recuperação fiscal. Cara, é muita coisa. A gente, quando chegar em 2027, é a gente pensar em cortar gastos desnecessários e pensar em pagar essa conta. Depois que pagar essa conta, a gente guardar aí. Cara, é questão de economia básica, ter cérebro. Cara, até um bandido sabe que tem que pagar as contas de casa. Até um ladrão sabe disso, que assaltante. Mas o cara não tá nem aí, quer que se lasque mesmo, quer que se ferre mesmo. Então, eu fico muito no lado de ter impeachment e jogar na sorte do Geraldo Alckmin, pelo menos segurar e não gastar tanto quanto o Lula gastou, mesmo sabendo que ele é um esquerdista, um cara que já vejo pela cara dele, já dá ânsia de vômito pela cara. Mas aí é julgamento meu, ok? É julgamento, estou julgando, infelizmente estou julgando. Mas na questão assim, pensando na geração Z em 2027, um rombo fiscal, um estouro fiscal, economicamente falando, a gente pensar nesse lado, cara, tem que ter impeachment. É aí que vejo o lado de Bolsonaro. Eu também não vou julgar ele, porque ele está passando por julgamento no STF. E ele não pode falar, porque a gente sabe muito bem que o STF faz coluio com o governo. É assim, ó, beijadinho. Então, o Bolsonaro agora não pode falar impeachment. E tem dois lados nisso aí. O lado que o Bolsonaro também não quer ter impeachment por causa do julgamento. E também por causa... Porque tenho certeza que, ó, se você falar que tem que ter impeachment, a gente vai fazer tal coisa. Tipo uma ameaça. E também tem um lado que ele quer esperar as eleições chegar, porque ele quer se reeleger. Ou a Michelle ele quer botar a Michelle ali. Ou ele quer botar alguém ali que ele tenha confiança. Sabe? Cara, na minha humilde opinião, pensando nessa parte dele aí, cara, eu não tô nem aí. Pra mim é uma merda esperar por Bolsonaro. O povo tá esperando demais por Bolsonaro. Eu sei que Bolsonaro tem a imagem, eu sei que a equipe de Bolsonaro foi incrível. Mas agora já chega. Já chega isso de Bolsonaro, velho. Tá cansativo o cara. Tá chato demais. O cara não tá nem aí. Ele quer que o Brasil se ferre
para tentar que a família dele não saia do poder. Ele quer guardar a família dele no mundo da política. Ele não quer que... Ele quer ser presidente, ele quer que o filho dele futuramente seja para ele quer guardar. Ele tem esse pensamento de guardar a família dele no mundo da política, seja por Michelle, seja por... Ele quer de alguma forma. Na minha opinião, tem que ter impeachment. Tem que ter impeachment, porque se não parar, é melhor a gente ver o Geraldo Alckmin, que ele pode fazer, porque não é possível que o Geraldo Alckmin possa ser pior que o Lula. Eu sempre tenho essa concepção que não existe alguém mais corrupto do que o Lula. Cara, em todos os níveis que a gente consegue pensar. Tem isso aqui, ó. Eita, ele é ruim. Tem isso aqui. Eita, também. Eita, tem... Tudo em âmbito social, econômico, cultural. Todos os lados ele é ruim. Agora, não é possível que Geraldo Alckmin, mesmo que seja ruim economicamente falando, mas não péssimo igual Lula, pode ser que na parte social ele seja bom, porque Lula é ruim em todos os âmbitos. Vê o ministro a ministra, não sei se fala o ministro ou ministra, a ministra da natureza, né? Que se fala, da natureza, pronto, natureza. Se não me engano é a Maria, né? Cara, o tipo de pensamento, não sei se ela ainda ela basicamente ali só faz carteira. Só tá ali pra sentar e dizer, ó, sou ministra. E é isso, só sou ministra. A bicha não tem cérebro nenhum. Já falou que Lula era bandido, mas quando Lula voltou, viu que poderia se ferrar. Opa, tem cargo aqui, vou tentar. Opa, Lula, tudo bem? Aí, ó. É um bando de safado. O ministro ali dos direitos humanos já foi demitido. Descobriram ali que ele fez ali eu não sei se realmente foi feito assim, mas descobriram algo aí de, né, parece que ele tentou ali aliciar alguém, não sei se foi uma criança, se foi um adulto, não sei, mas descobriram isso aí e foi demitido pelo próprio governo Lula, pelo próprio Lula em si, na verdade, né? Então é uma equipe, fora o Lula também, a equipe dele, meu Deus, que equipe nojenta, A geração Z vai se lascar por causa desses velhos que acham que o passado era melhor e não entende nada do que é política. Voltaram no governo do Lula porque viram que antigamente era melhor, sem saber o porquê que era melhor. Ser o mínimo de pensar o seguinte, ó, vou pesquisar por que era melhor. Eu vou fazer, eu já na verdade esse é o fim do vídeo porque que isso acontece, mas talvez eu possa fazer um vídeo depois porque que esse tipo de pensamento acontece, onde o povo vê uma resposta e não vai atrás do porquê daquela resposta, não pesquisa por que aquilo acontece, é simplesmente pegar aquela resposta, aceitar e jogar de volta a informação e espalha esse tipo de pensamento igual jornais. Então, cara, na minha mente, na minha opinião, tem que rolar impeachment. E é para isso que muitos políticos falam. O protesto do 16/3 é para isso. É para os dois, impeachment e anistia. É o que um político falou. Uma pessoa de direita dizer que não deve ter impeachment, que o 16/3 não é para ter impeachment, não é para tal... Não é de direita. Foi o que o político falou em uma postagem no Twitter, no X, né? Ele falou isso. E eu entendo essa parte também. Mas tem que ter ali todo um cálculo. Igual, por exemplo, ali, a direita pensou realmente que não deveria ter a diminuição das classes por 1. Porque tem todo um âmbito de cálculo, de dados, estratégias, pensar se realmente isso vai dar certo. Não é simplesmente dar um passo maior. Não, dá um passo maior que a perna, né? Não é simplesmente fazer isso, porque o brasileiro gosta disso. O brasileiro gosta de ir lá na frente. Não tem paciência para estudar na parte econômica, botar um governo bom. Não, ele já quer logo ir para picanha, ele já quer logo para cervejinha, já quer logo diminuir a carga de trabalho, sem pensar.
Como que a gente vai chegar nesse nível de uma Suíça na vida, de uma Turquia da vida? Não sabe como que foi a história da Turquia, não sabe como é o nível econômico, social nesses países. A gente vive num país totalmente depravado, defasado, ainda na antiguidade, com a carga horária pesada, e o povo só pensa na picanha, na cerveja. Como que vai ter isso? No governo Bolsonaro, mesmo economicamente falando que ele foi bom, a gente não comia picanha de forma livre, toda hora, todo dia, toda semana. Ele fala que vai ter toda semana uma cervejinha com picanha. Cara, eu nem sei nem quando eu comi. Eu nem sei se eu comi, algum dia eu comi picanha, porque eu nem sei nem como é. Parece que a picanha é só um corte. Eu nem sei se eu comi picanha alguma vez na vida. Então o cara pegar um país com várias dívidas do governo Bolsonaro, da época do governo Bolsonaro, em precatórios, pegar essas dívidas, em vez de pegar o dinheiro que sobrou e pagar a conta dos precatórios, o cara gastou o que restou do governo Bolsonaro. O cara arrecadou trilhões em apenas um ano e gastou os mesmos trilhões e ainda tem um rombo. Cara, isso é uma coisa que não consigo discernir. Então é por isso que tem que ter um impeachment, porque se não parar e ter a sorte de Geraldo Alckmin ser diferente do Lula de forma boa, pelo menos 1%, pelo menos 1%. E esperar na sorte. É por isso que tem que ter um impeachment, porque se não parar isso e a gente chegar em 2027 com esse rombo, e se não parar isso, gente, a geração Z vai se lascar muito. Até lá, muita gente vai se aposentar. Isso é fato. Os velhos de hoje em dia querem se aposentar, é certo. Mas a geração Z até lá vai querer trabalhar ou vai estar trabalhando mesmo querendo, vai conseguir trabalho. Isso é outra parte. Então, tem que ser feito alguma coisa. Tem que ser feito alguma coisa, gente. Então, o que eu espero é o seguinte: tem que ter o impeachment, essa é a minha opinião. E 100% de certeza, porque minha opinião é, tem que ter impeachment, mas tem sempre uma conversa, um debate e tal. Mas a anistia não. A anistia não tem debate. Aquilo que foi feito contra as pessoas do 8 de janeiro foi algo totalmente ambíguo. Ambíguo porque teve pessoas ali que realmente fez merda. Agora, 18 anos de prisão. Pelo amor de Deus, né, gente? E teve pessoas ali que não mereciam estar presas, porque estavam ali aproveitando uma grande multidão, estava querendo vender água, vender coco, vender pipoca, vender comida. E aquele povo foi junto de 18 anos de prisão. Mas isso é doentio. Governo doentio, judiciário doentio, psicopatia enorme. Aquele cara tem psicopatia, cara. Pelo poder. Então, essa é minha opinião.